Seja bem-vindo a mais um programa Amor Sem Limites e sempre programações muito especial. Novamente na área da medicina e atendendo aqui os seus pedidos, né? Sempre eu digo, manda mensagem por meu telefone que daí eu vou procurar um bom profissional e falar do assunto que você quer. E o assunto que foi nos solicitado agora é sobre a questão do mal de Parkinson, né? A gente quer saber como é que andam os tratamentos, tem tratamento, com que idade começa. Nós vamos saber tudo isso com a doutora Mariana Moscovitch, que é médica neurologista e especialista em distúrbio do movimento. A doutora Mariana também atende na APPP, que é a Associação dos Portadores Parkinsonismo do Paraná. Então é muito importante você fazer parte do programa de hoje, porque nós vamos trazer informações que poderá te ajudar, tá? É um segundinho e já voltamos com o programa Amor Sem Limites. Sabe por que Volkswagen Fácil é no Corujão? Vem comigo, eu vou te mostrar. Aqui você encontra as melhores taxas, super avaliação no seu seminovo e agilidade na entrega do maior centro de distribuição de carros da cidade, com o melhor atendimento. O Corujão oferece toda a linha Volkswagen de veículos nacionais e importados e as melhores condições para você fazer um ótimo negócio. Passe em um dos nossos 4 endereços e aproveite. Corujão, Volkswagen Fácil é aqui. Wake up, it's early morning, we're in this beautiful place. Here we can choose what to do, it's such a bright new day. It feels like home when I am here. I hear a bird that sings outside. It's really hard to leave it all behind. Bourbon Cataratas, a sua diversão em família. Casa nova, bebê. Um casal já é uma família. Oi, gente, tudo bem? De qualquer idade, com um filho grande ou pequenos. Tem família grande, tem família de um só. Cada família tem um jeito e o Condor tem um jeito de todas as famílias. Entre no site e conte como é a sua. Condor, orgulho de ser o supermercado da sua família. Olha, a programação de hoje é muito especial, por isso eu vou deixar aqui o número do meu celular, 9192-3023. Você manda as perguntas à doutora Mariana, mas não adianta ligar, porque nós não vamos ter como atender agora. Então depois a gente responde para você ou faz a pergunta no ar aqui. Então é muito importante, mal de Parkinson. Vamos começar perguntando à doutora Mariana aqui. Doutora Mariana, tudo bem? Tudo bem, obrigada pelo convite. Eu que agradeço a participação, já transmito aí um abraço a todos os amigos da APPP, Pode né? deixar. Que é a Associação dos Portadores Parkinsonismo do Paraná, isso? Correto. Quantos anos tem a associação, doutora? Tem mais de 10 anos a associação aqui em Curitiba. Mudou Olha. diversas vezes de local, mas agora já faz mais de 10 anos. Eu quero colocar o telefone. Maurício, faz favor, ponha o telefone da associação, 3076-5619. O telefone da associação, você teve diagnóstico, olha, se filie lá na associação, que terá todo acompanhamento. Doutora, o que é Parkinson? Bom, a doença de Parkinson é uma doença neurodegenerativa do sistema nervoso central. Certo. De uma causa idiopática. O que significa isso? Ainda não existe uma causa conhecida. Doença degenerativa, o que acontece? Existe uma degradação, uma degeneração das células neuronais que tem a dopamina, ou seja, células dopaminérgicas. A doença de Parkinson ocorre normalmente entre homens e mulheres da mesma proporção e acomete principalmente pacientes, pessoas acima de 60 anos. Acima de 60. Acima de 60. Mas tem casos... Tem casos de pacientes mais jovens. Então, estima-se que a prevalência é de 1% da população mundial acima de 65 anos tem a doença de Parkinson. 1%? 1% acima de 65 anos. Tá. Ou pode ser de 50 a 150 casos a cada 100 mil habitantes, o que é uma doença muito comum. Certo. Doutora, e como é que começa? Como é que a gente fica sabendo? Então, normalmente é uma doença insidiosa, ou seja, ela vai acontecendo lentamente. Às vezes, nem o paciente percebe, e sim os seus familiares começam a perceber que o paciente está mais lento,
está mais apático, ou seja, não tem vontade tanto de fazer as coisas, perde a expressão facial, ou seja, ela diminui, o paciente não fica mais com aquele ânimo, aquela expressão normal. E muitas vezes o paciente começa com a micrografia. O que é isso? É a diminuição da letra quando está escrevendo. Então o paciente assina, às vezes, um cheque, vai ao banco e não é reconhecido, porque a letra começa a ficar ilegível. Então na letra também, doutora? A letra também. Por quê? Ataca a visão, doutora? Não, não ataca a visão, ataca o movimento. O movimento. Então o que acontece? Como que você diagnostica a doença de Parkinson? Você precisa ter 2 sinais de 4, né? Esse é o critério clínico. O paciente tem que ter bradicinesia, que significa lentidão de movimento, associado a um dos outros 3, como tremor, né? Principalmente um tremor de repouso, onde o paciente, quando se apoia e descansa o braço, começa a tremer. Certo. Rigidez, o paciente fica mais rígido, e o paciente também pode ter instabilidade postural, ou seja, dificuldade de marcha ou de equilíbrio. Ah, tá. Então são vários sintomas Vários sintomas. De repente, olhando a pessoa, já dá para você saber. Já dá para saber. Às vezes é bem inicial, então o paciente ainda não tem tanta rigidez ou apresenta um leve tremor associado a uma leve lentidão. O paciente começa a ter dificuldade de abotoar, né, os botões da camisa, amarrar o sapato, e muitas vezes os próprios pacientes ou os parentes acham que isso é pelo próprio envelhecimento. Certo. Então acabam não procurando um médico. Tá. Mas se tiver lentidão acima do excessivo, você demora 2, 3 vezes para se vestir, dificuldade para cortar comidas, né, pentear o cabelo, e tiver associado um tremor ou uma rigidez, possivelmente seja a doença de Parkinson. Tá. Doutora, se descobrir logo no começo, é melhor para fazer o tratamento? É melhor, porque a gente vai... O que vamos fazer com o tratamento? Vamos tentar manter a qualidade de vida desse paciente. Certo. Quanto antes for tratado, melhor é. Ainda não existe a cura da doença de Parkinson, mas existem diversos tratamentos, inclusive multidisciplinar, onde o paciente pode manter uma qualidade de vida por muitos anos. E medicamentosa também? Medicamentosa, terapêutica e cirúrgica. Tá, então você entra no multidisciplinar mesmo. Exatamente. Tem dificuldade na fala, doutor? Também tem dificuldade na fala, pode ter dificuldade para engolir também. Então, o que acontece? Quando o paciente é diagnosticado com a doença de Parkinson, imediatamente se inicia o tratamento, né, caso por caso. O tratamento é completamente individualizado. Dentro disso, nós fazemos um tratamento multidisciplinar, ou seja, o paciente vai ser encaminhado para a fisioterapia, para melhorar a marcha, o equilíbrio já desde o começo, fazendo exercício. Vai para a fono, para melhorar a voz, porque a voz começa a ficar mais baixa também. Melhorar a parte da deglutição, encaminhado para acupuntura, para melhorar problemas das dores, massoterapia, enfim, todas as terapias, TO, para ajudar a fazer as atividades manuais. E eu perguntar só uma coisa, lá na associação tem esse tratamento? Temos todos esses profissionais. Meu Deus do céu. Maurício, por favor, põe o site da associação aí, www.app.com.br. Então, ó, tá aqui, ó, www.app.com.br. Então, entra na associação, embaixo, Maurício, põe o telefone também, 3076-5619. É muito importante a sua participação, porque de repente você está aí desiludido, não sabe o que fazer, tem um pai, às vezes está sofrendo, meu querido, minha querida, se associe lá, vai lá. Não... Esse tratamento é gratuito, doutora? É gratuito pelo governo. É gratuito? Sim, é gratuito. A medicação, uma vez que o na paciente realidade não é gratuito, né, doutora? Porque esse povo todo impostos, que está aí já pagaram os impostos. Exatamente. E paga muitos impostos. Esses dias eu fiz um cálculo aí, olha, eu trabalho 10 dias de graça por mês para pagar imposto, só para pagar os impostos que eu pago. Tá? Eu acho que você não deve ser diferente, a gente trabalha muito para pagar os impostos. E graças a Deus a população está acordando e está indo para as ruas exigir, o mínimo que a gente exige, tratamento de saúde, dignidade, casa própria, um pouco de alimento, educação, tudo isso que a gente está pedindo é o básico para se viver num país onde se cobra 44% de tudo nos impostos. Né? Então, eu tenho às vezes pego no pé dos nossos políticos aí, apesar de eu ser político, eu sou um político pequeno, sou apenas um vereador, mas eu tenho voz com o povo, né? Quem fez quase 20 mil votos para deputado é que tem muita voz. Doutora, na questão do Parkinson aqui, você falou da idade entre 60 anos para cima. Você, dentro do teu trabalho, já teve algum jovem com Parkinson? Não? Sim, existem outras formas de Parkinson que não são as idiopáticas, ou seja, sem causa. Pacientes mais idosos, acima de 60 anos,
normalmente se encaixam na forma idiopática, 70% dos pacientes. Certo. Outros pacientes, principalmente os mais jovens, eles têm um componente genético. Então, já se sabe que existem genes associados à doença de Parkinson. Então, o mal de Parkinson é genético, então? Não é genético. Não. Existem alguns genéticos. Por exemplo, existem então, o Parkinson idiopático, o Parkinson secundário, então secundário ao uso de drogas, ao uso de medicações. Existe o Parkinson genético e existe o Parkinson associado a outras doenças. Tá, mas o que pode levar ao óbito é o Parkinson? Então, a doença de Parkinson não leva ao óbito. Não leva? Não leva ao óbito. Então, você não vai morrer de Parkinson, mas morre com a doença de Parkinson. O que você tem que evitar na doença de Parkinson são as complicações. Com o passar da doença, 10, 20, até 30 anos, existem pacientes com a doença de Parkinson, o que acontece? Tem que cuidar na hora da marcha, para não ter quedas, que o equilíbrio é muito importante. Então, o paciente cai e fratura a perna, vai na pro marcha hospital. que ela está falando é andar na rua normal. Isso, é um termo que o a doutora está andado, usando desculpa. aqui. E também cuidar muito com a parte da deglutição, ou seja, na hora de engolir, porque os pacientes com Parkinson apresentam pneumonia de aspiração, né? Então, broncoaspiração. Então, apresentam pneumonia e vão para o hospital e aí falecem. Então, da doença de Parkinson em si, não se morre. Mas das consequências que ela pode trazer sim, né, doutora? Isso, por isso temos que prevenir com todos os profissionais. E cuidar. E olha, nós vamos ter que fazer um pequeno intervalo. Anota novamente. Maurício, põe de novo aí o meu telefone para mandar pergunta aqui para a doutora Mariana Moscovitch. A doutora Mariana é especialista em distúrbio do movimento. Está aqui nos brindando com tantas informações importantes. 91923023. Não ligue, manda mensagem que depois nós vamos perguntar para ela. Wake up, it's early morning. We're in this beautiful place. Here we can choose what to do. It's such a bright new day. It feels like home when I am here. I hear a bird that sings outside. It's really hard to leave it all behind. Bourbon Cataratas, a sua diversão em família. Casa nova, bebê. Um casal já é uma família. De qualquer idade, com filho grande ou pequenos. Tem família grande, tem família de um só. Cada família tem um jeito e o Condor tem um jeito de todas as famílias. Entre no site e conte como é a sua. Condor, orgulho de ser o supermercado da sua família. Sabe por que Volkswagen Fácil é no Corujão? Vem comigo, eu vou te mostrar. Aqui você encontra as melhores taxas, super avaliação do seu seminovo e agilidade na entrega do maior centro de distribuição de carros da cidade, com o melhor atendimento. O Corujão oferece toda a linha Volkswagen de veículos nacionais e importados e as melhores condições para você fazer um ótimo negócio. Passe em um dos nossos 4 endereços e aproveite. Corujão, Volkswagen Fácil é aqui. Tá, e de volta em nossa programação, olha, é muito importante a sua participação no programa Amor Sem Limites de hoje, porque nós estamos falando de mal de Parkinson. Então, se você conhece alguém que está tendo esse problema e não tem como se tratar, não sabe o que fazer, pede para a pessoa ligar lá no 30765619 ou anote o site. É mais importante você pegar o site www.app.com.br. É a associação que cuida das pessoas com o mal de Parkinson. E eles dão todo o atendimento. E olha, dizem, é gratuito. Não é gratuito porque a gente paga os impostos, mas é pago pelo Sistema Único de Saúde. E a doutora Mariana Moscovitch está nos brindando aqui com muitas informações a respeito. Doutora, eu gostaria, antes de mais nada, dizer à senhora o seguinte: estão falando aqui, estão perguntando se tem cirurgia, e eu não sabia que tem cirurgia. Sim, hoje em dia já existe a cirurgia para a doença de Parkinson e outros distúrbios do movimento. A cirurgia se chama estimulação cerebral profunda, né? Ou em inglês DBS, Deep Brain Stimulation. O que acontece? Na verdade, realmente é uma estimulação cerebral, onde o paciente vai ter um eletrodo implantado dentro do cérebro, em algum núcleo específico,
onde o neurologista e o neurocirurgião vão chegar a um acordo, qual seria o melhor lugar para este paciente. É passado, vou lhe mostrar aqui uma foto, mais ou menos. Maurício, faz favor, pega aqui para nós. Isso. Então, aqui é como se seria o paciente, é implantado um eletrodo, onde é passado um cabo e colocado um marca-passo aqui na parte subclavicular do paciente. Certo. Aqui temos umas fotos, então, não está muito boa a foto, mas aqui são os eletrodos. Eles são bem pequenininhos, mais ou menos 2 milímetros. É como se fosse aquele eletrodo do implante coclear, mais ou menos. Não, é um pouquinho diferente. Um pouquinho menor até. É maior, olha aqui. Maior? Então, tá. você implanta, o neurocirurgião faz a cirurgia com o paciente acordado, né? Acordado? O paciente fica acordado durante toda a cirurgia para ele colaborar durante a cirurgia. Então, durante a cirurgia, a gente vai vendo se o paciente está melhorando do tremor, da lentidão, da rigidez para achar o melhor local. Mas é indolor a cirurgia? É completamente indolor. Tá. Então, faz a cirurgia, passa-se um cabo por detrás aqui da pele e se implanta o marca-passo. Esse marca-passo, depois nós fazemos a regulagem do marca-passo, onde literalmente você manda energia para o cérebro e você estimula aquele núcleo. Tipo, acorda aí. Você estimula aquelas células que estão desorganizadas e que causam Parkinson, você tenta reajuntar as células e reorganizar essas células para diminuir os sintomas. Mas é importante se dizer que a cirurgia tem que ser muito bem indicada. Não são todos os pacientes que têm essa indicação. Aqui em Curitiba faz essa cirurgia? Estamos fazendo a cirurgia já em Curitiba. Certo. Então, o mais importante é ter o critério de seleção, ou seja, o critério de inclusão do paciente, qual paciente vai ser selecionado. Porque nem todos os sintomas melhoram com a cirurgia. Só sintomas específicos. Certo? Então, o paciente deverá procurar um neurologista, especialista em distúrbio do movimento, para indicar a cirurgia e, junto com o neurocirurgião, acompanhar esse paciente. Então, olha, é importante a informação que a doutora está nos dando aqui, porque, veja bem, nem todo caso é caso para cirurgia, né? Mas a importância de hoje, se você tiver oportunidade, e a pessoa... quanto por cento ela melhora, doutora, na cirurgia? Com a cirurgia, normalmente uns 70%. 70%? É difícil estimar esse valor. Doutora? Mas o que acontece? Antes da cirurgia, o paciente deve passar pelo tratamento medicamentoso. Sim. Isso é importante. Tratamento medicamentoso... Medicamentoso e multidisciplinar. Exatamente. Terapias. Então, uma vez que o paciente passou por esse tratamento e está tendo alguns efeitos colaterais, né, ou está perdendo o efeito da medicação, aí muitas vezes o paciente pode procurar a cirurgia, tá? Tá. Então, olha, é importante essa informação porque 70% ela está dizendo que com a cirurgia melhora. Então, eu vou forçar mais uma vez a situação. Maurício, põe novamente o site da APPP, né? www.appp.com.br. Onde fica a associação aqui em Curitiba? Que bairro? Fica no Água Verde, na Avenida Verde. Silva Jardim. Na Silva Esquina Jardim. com a Rápida do Portão? Esquina com a Rápida. Tem isso. É bem fácil, de fácil acesso. Tá. E essa associação